Hoje eu quero falar um pouco sobre fatos, interpretações e mentira. Eu sinto que eu seria obrigado a retificar algumas informações que eu passei no vídeo de quarta-feira, que foi sobre Jesus não era conservador, porque eu usei alguns conceitos aqui, alguns termos, e eu acho que isso confundiu algumas pessoas. Aparentemente não ficou muito claro. Principalmente porque eram termos que eu já usei em outros vídeos, já defini em outros contextos, então como há muita gente nova aqui que está acompanhando o canal, talvez eu tivesse que ter definido de novo esses termos para ficar mais claro aquilo que eu estava dizendo. Mas antes disso, antes de entrarmos nessa questão aí desse vídeo de quarta e desses aspectos que eu mencionei, eu quero agradecer algumas pessoas. Começando pela Nilce, do canal Cadê a Chave. Ela comentou, ela fez uma referência ao canal no Twitter e muita gente veio para cá nesses últimos dias, então muito obrigado, Nilce. Realmente, eu fiquei muito feliz com a menção. Você e o Leon são duas pessoas que eu respeito muito, o canal de vocês é excelente, então é muito importante que alguém com esse impacto e com essa relevância na internet venha reconhecer o trabalho aqui. Então ficamos muito felizes aqui, minha esposa ficou muito feliz também, ela adora vocês. Então foi muito bom saber que vocês agora estão acompanhando, recomendando o canal para as pessoas. Então isso foi muito bom. Mas não apenas vocês, também há outros canais, outros influenciadores que acompanham aqui também e que às vezes comentam, com quem eu troco ideias de vez em quando. Um deles é o Maurício Ricardo, que também já mencionou o canal aqui anteriormente, com o qual eu converso às vezes no Twitter, o Clayson, o Samuel Borelli, que sempre comenta por aqui, o Merlin das Trevas, o canal do Otário, que tem constantemente também comentado aqui no canal, o Maestro Boggs, o Adão Bispo, a Tosca H. Se vocês não conhecem o canal do Tosca H, eu acho que é o único canal que eu acompanho todos os vídeos que ela posta agora, porque é muito engraçado. Eu vou deixar o link desses canais para vocês aqui embaixo, para vocês conferirem. A Lívia Zaruti, do Etnia Brasileira, e também a Luísa de Carvalho Martim Arribas, que não é youtuber, mas também tem comentado aqui de vez em quando em alguns vídeos quando eu falo do Olavo de Carvalho. Eu não concordo ideologicamente com todos esses canais que eu mencionei, alguns têm uma posição muito diferente de mim, tanto nas ideias quanto no modo como eles apresentam, mas eu agradeço o apoio de vocês aqui, vindo comentar no canal, recomendando às vezes, então isso é importante, porque desde fevereiro eu tenho sido constantemente atacado, tenho sofrido hate. Eu fiz um vídeo sobre Bolsonaro e as pessoas vieram aqui constantemente, desde então, desde fevereiro, frequentemente atacar o canal. O Nando Moura também tem mandado a tropa dele para me atacar de vez em quando. Então ficar levando pedrada o tempo todo é muito cansativo, é muito exaustivo. Então quando você percebe que um grupo de pessoas começa a vir para te apoiar também, para te ajudar, seja através de referências, seja através dos seus comentários aqui, isso dá uma legitimidade, isso dá uma força para continuar fazendo o que a gente está fazendo aqui, porque não é fácil. E também quero agradecer a todo mundo que está contribuindo com o apoia-se do canal. Vocês deram algumas sugestões aqui, o pessoal que acompanha o canal deram algumas sugestões, então eu tenho alguns projetos que eu quero envolver no Apoia-se, mas eu vou dar mais detalhes em breve sobre isso. Então muito obrigado a todos vocês, obrigado a Nilce, ao Maurício Ricardo, a esses outros canais que eu mencionei também, pois é muito importante a força de vocês. Agora vamos entrar no tema do vídeo de quarta-feira, que é se Jesus era conservador ou liberal. Primeiro a gente tem que definir o termo, que eu usei, liberal, conservador, porque isso confundiu as pessoas. Muita gente achou que eu estivesse falando que Jesus era de esquerda, eu não falei nada disso, não fiz nenhuma referência a isso. Seria totalmente anacrônico fazer uma referência de Jesus como esquerda ou direita naquela época, porque esse conceito que a gente tem hoje de direita e esquerda é muito decorrente de um mundo pós 1945, pós-Segunda Guerra Mundial, então que criou uma polarização na Guerra Fria entre o bloco soviético e entre os países democráticos. Então essa definição de hoje de esquerda e direita tem muito a ver com isso. Não tem nada a ver com Império Romano, não tem nada a ver com Palestina no século I, não tem nada a ver falar que Jesus era de esquerda ou de direita. Isso seria totalmente incorreto. Então não me referi a isso, e quem entendeu dessa maneira entendeu de maneira equivocada, ou a culpa tenha sido minha por ter mencionado esquerda e direita no vídeo em algum momento, mas realmente não é isso que eu estava falando. Quando a gente usa esse termo, na psicologia moral, pelo menos, entre liberal e conservador, e aqui eu uso as definições do John Jost e do Jonathan Haidt, que usam esses termos nesse sentido, a gente quer dizer o quê? O conservador é aquele que tem aversão à mudança, que pensa no mundo enquanto uma estrutura hierárquica, então ele não quer que as coisas mudem, ou ele não acredita que deva mudar, ou ele tem medo da mudança, é alguém que deseja preservar a ordem, tem respeito à autoridade, tem respeito às tradições, às leis, é alguém que deseja conservar um status, ou uma sociedade, ou um modelo. Já o liberal é o oposto disso. O liberal é aquele que é aberto à mudança, é aberto à novidade, que é subversivo, que quer transformar as coisas, que não está contente com aquela situação e propõe um modelo diferente. Basicamente é isso, não tem nada a ver com o corpo teórico, ideológico, de conservadorismo ou liberalismo, não é isso. É basicamente esse sentido mais corriqueiro mesmo dos termos, não tem nada a ver com uma questão filosófica ou ideológica. Então talvez isso tenha confundido as pessoas, não definir esses conceitos como a psicologia moral utiliza.
nesse sentido, a gente lendo o texto bíblico, lendo o Novo Testamento, Jesus parece ou transparece como alguém liberal, como alguém que quis mudar a situação lá, que não estava contente com aquilo e que propunha um novo modelo de mundo, de realidade, de relação com o próximo, diferente do modelo farisaico. Mas vieram pessoas dizer que não, que Jesus não era um reformista, que ele não era um revolucionário, mas que ele queria defender a lei mosaica, que ele queria defender a lei de Moisés, que os fariseus não faziam isso. Bem, aí é complicado, aí a gente vai ter que entrar numa questão de interpretação bíblica, de hermenêutica bíblica, e aí o negócio é complicado, porque a Bíblia é um texto totalmente contraditório, você tem diferentes posições ao longo do texto, em algum momento é legítimo matar outro, em outros momentos não é, então você tem várias questões ali no texto que são muito complexos, só para mostrar um caso no qual Jesus claramente não é um defensor da lei mosaica, não está defendendo isso, e aí você tem que voltar e reler com atenção Levíticos e Deuteronômios, onde está ali de fato aquilo que Moisés apresenta como a lei divina para os israelitas. Eu vou citar um trecho aqui de Deuteronômio 21, 18, 21. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecerá à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles, lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos de sua cidade e à porta do seu lugar. E dirão os anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Se você realmente pensa que Jesus veio para legitimar esse tipo de lei do Antigo Testamento, olha, a imagem que você tem de Jesus é totalmente oposta da que eu tenho. Se você realmente pensa isso, da próxima vez que seu filho fizer birra no mercado, lá ficar se jogando no chão, lá gritando, você pega esse teu filho, leva para os anciãos para que eles apedrejem o teu filho, porque é isso que a lei mosaica defende. Existem várias outras leis absurdas no Antigo Testamento. Jesus é um reformista, ele vem para alterar esse tipo de coisa, vem para dizer que a lei essencial é amar o próximo como a ti mesmo e amar Deus acima de todas as coisas. Essas são as duas leis importantes para ele e é isso que os cristãos deveriam seguir. Se você for seguir ao pé da letra todas as leis da Bíblia, a vida vai ser insustentável. E outra questão que há também é que existem vários modos de ler a Bíblia. O primeiro modo, que é como muitos cristãos, que é como muitos religiosos leem, e é a mais equivocada de todas, sem dúvida nenhuma, é a fundamentalista. É você ler a Bíblia como se fosse um documento verídico, autêntico, inquestionável, divino, e tudo que está escrito ali dentro é verdade, é lei, é regra. Porque quando você faz isso, você tem absurdos como essa lei aí que eu apresentei para vocês, né, que você teria que matar seu filho se ele for um rebelde. Você tem imprecisões e erros que contestam fatos comprovados científicos, por exemplo. De acordo com Gênesis, por exemplo, o mundo foi criado em 7 dias e todo o universo, todo o mundo, toda a nossa existência teria no máximo aí 6.000 anos, sendo que a gente sabe que o universo tem uma duração muito maior do que isso, né? Mais de 14 bilhões de anos. Então, se você for seguir literalmente, ler a Bíblia fundamentalistamente, você vai cometer absurdos, tanto de comportamento, quanto de convívio social, quanto científico, né? Você vai contrariar tudo que a gente sabe sobre a realidade, né? Então você não pode ler assim. Academicamente existem alguns métodos para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia. O primeiro deles, que é o mais popular, é o histórico crítico, que é uma leitura que analisa a Bíblia enquanto um fenômeno histórico, enquanto um documento histórico que representa um período ali, Palestina no século I. Então você vai tentar entender como aquele texto se situa naquele contexto, naquele universo, e como dialoga com as tradições daquele período. Um bom debate que ocorreu dos anos 80 para cá é o Jesus Seminar, no qual vários historiadores se reuniram para tentar determinar quais trechos, quais versículos da Bíblia são possivelmente, provavelmente precisos e indica de fato a doutrina de Jesus. Há muitos historiadores que trabalharam com esse tema, com essa abordagem, e há muitos livros publicados. Um deles se chama A Verdadeira História de Jesus, do E.P. Sanders, e tem um trecho que eu quero citar para vocês sobre o que a gente sabe de fato sobre Jesus, né? A cronologia de Jesus. Começarei por apresentar uma lista de afirmações sobre Jesus que cumprem 2 critérios. São praticamente indiscutíveis e dizem respeito ao enquadramento da sua vida, especialmente a vida pública. Jesus nasceu aproximadamente no ano 4 antes da Era Comum, por volta da data da morte de Herodes Magno. Passou sua infância e seus primeiros anos de adulto em Nazaré, uma aldeia da Galileia. Foi batizado por João Batista, reuniu discípulos à sua volta, ensinou em pequenas cidades, aldeias e na região rural da Galileia, ao que parece não nas grandes cidades, anunciou o reino de Deus. Por volta do ano 30, foi a Jerusalém para a festa da Páscoa, causou distúrbios no recinto do templo.
tomou uma última refeição com seus discípulos, foi preso e interrogado pelas autoridades judaicas, mais precisamente pelo sumo sacerdote, foi executado por ordem do prefeito romano Pôncio Pilatos. Podemos acrescentar aqui uma pequena lista de fatos igualmente seguros sobre os acontecimentos que se seguiram à sua morte. Os seus discípulos começaram por fugir, viram-no, não se sabe em que sentido ao certo após a sua morte, por consequência acreditaram que ele voltaria para instaurar o reino, criaram uma comunidade para aguardar o seu regresso e procuraram persuadir os outros a acreditar nele como Messias enviado por Deus. Então aqui estão os fatos, a cronologia de fato que a gente sabe sobre Jesus. De resto, o que ele disse, o que ele fez em relação a milagres, em relação a práticas cotidianas, ou após a sua suposta ressurreição, tudo isso está aberto ao debate, tudo isso está sendo debatido pelos historiadores, por quem analisa a história bíblica, por quem analisa a história da Palestina. Se você tem aí um conjunto de consenso histórico, mas de resto, se Jesus era reformista ou não, se ele era revolucionário ou não, isso é passível de debate, existem várias tendências, existem várias correntes, várias orientações de investigação. Então o que a gente tem que saber ao certo sobre ele. O resto é teologia, o resto é especulação, o resto é fé, é crença, então você não sabe. Outro tipo de leitura se chama estética da recepção, que é quando se analisa não aquilo que foi dito no texto, não aquilo que o autor pretendia dizer, não qual era a intenção de quem escreveu o Antigo Testamento, de quem escreveu os Evangelhos, mas a recepção dos leitores. Essa é uma tendência muito nova, essa é uma tendência dos anos 70 em diante, e analisa como a interpretação de um texto, de um discurso, varia radicalmente de acordo com o leitor. E isso é algo que a gente percebe claramente quando a gente fala uma coisa na internet aqui, né? Eu venho aqui e falo uma coisa que me parece óbvia, apresentando fontes aqui, e tem pessoas que entendem totalmente o oposto do que eu disse. Seja porque não entenderam de fato, seja porque foi má fé, seja porque sei lá, existem várias razões porque as pessoas entendem as coisas de maneira totalmente diferente. Tem a ver com a psicologia delas, tem a ver com a capacidade de interpretação dela, né, a capacidade discursiva dela. Então a Bíblia não é diferente. A Bíblia apresenta uma miríade de interpretações possíveis. Tem pessoas que entendem Jesus como um líder apocalíptico, tem gente que entende Jesus como um líder revolucionário, político ou religioso, tem gente que entende Jesus como um conservador, tem gente que entende Jesus como alguém que amava o próximo, tem gente que entende Jesus como alguém que defendia a lei da espada. Tem todo tipo de interpretação possível. Então essa corrente parte dessa perspectiva. Uma outra corrente bastante recente se chama Wirkungsgeschichte, que ela analisa a influência histórica do texto. Ela não quer saber o que o texto quer dizer, ela não quer saber a origem do texto, como é que ele se desenvolveu, mas as consequências daquele texto, como aquele texto influenciou os eventos posteriores a ele. Então eles querem analisar como os evangelhos, os textos bíblicos, ao longo de sua história, influenciaram os eventos, influenciaram no Império Romano, influenciaram na Idade Média, influenciaram na Reforma Protestante, influenciam hoje em dia. Então é como aquele texto ali, situado na história em algum momento, depois disso passa a influenciar a história. Também é uma abordagem interessante, porque aquilo que a gente debate hoje sobre Jesus, tanto na história quanto na teologia, é consequência desse fenômeno que ocorreu em algum momento. A minha abordagem, aquilo que eu pretendo fazer quando eu leio o texto bíblico, quando eu leio a história de Jesus, por exemplo, quando eu pesquisei para escrever o meu livro sobre isso, foi a partir da corrente histórico-crítica. Então eu recomendo, se você se interessa por isso, por essa corrente aí, é procurar as fontes, ler sobre o Jesus Seminar, ler esse livro do Sanders. Tem uma série muito legal da PBS que se chama From Jesus to Christ, que é muito interessante, que tem os historiadores falando sobre isso, então vale conferir se você se interessa. E agora entrar na última questão, que tem a ver com fato, interpretação e mentira, né? E isso tem a ver com todos esses debates que estão ocorrendo agora na internet, envolvendo fake news, envolvendo esses outros youtubers que apresentam informações falsas, né? Que vêm questionar evidências históricas conhecidas e interpretações conhecidas também. Então, a partir do fato, o que é o fato? O fato é aquilo que ocorreu, é um evento que se deu em algum momento no tempo e no espaço. É aquilo que ocorreu, aquilo que aconteceu, é o evento, é o fenômeno. Muita gente questiona que o fato não existe, que só existem interpretações. Mas vamos supor que o fato exista, porque eu acho que faz sentido acreditar nisso. Vamos propor aqui uma situação. Alguém está dirigindo o carro para o trabalho e se envolve num acidente, bate o carro. Esse é o fato, esse é o evento, isso é aquilo que ocorreu. Depois disso você vai ter interpretações sobre o evento, né? A pessoa estava com pressa, em alta velocidade, bateu o carro, ou se descuidou, ou estava desatenta. Você tem um evento ali, você tem o fato, e a partir disso você pode elaborar interpretações. Então você se fia naquele evento, e disso você extrai uma compreensão discursiva do que ocorreu. Pode estar de acordo com o fato, pode ser correta, mas pode não ser também. Você pode estar interpretando de maneira equivocada, mas é uma interpretação. Você tem ali o evento e você interpreta. E a mentira é quando você tem algo que não corresponde ao fato. Então vamos supor que você diga que a pessoa estava bêbada e você não tem nenhuma evidência para comprovar aquilo, nenhuma comprovação fatual daquilo. Então você está mentindo, você inventou uma história e você está mentindo
para denegrir a pessoa, para distorcer a realidade. Ou você pode ir além disso. Você pode afirmar que as montadoras de carro sabotaram o freio dos automóveis porque elas querem vender mais automóveis. Elas querem que as pessoas batam os carros e as pessoas sejam obrigadas a comprar novos veículos. Isso não é apenas uma mentira, isso é uma teoria conspiratória. Então você pegou um evento ali isolado, totalmente trivial, e disso você derivou uma teoria totalmente absurda, que não corresponde aos fatos, que não corresponde às interpretações correntes sobre aquilo ali, e elaborou uma teoria absurda, uma teoria conspiratória, para justificar alguma doideira que você tem sobre o mundo. E a gente vê isso o tempo todo na internet. A gente não vê apenas interpretações, a gente não vê apenas uma constatação de fatos, mas você vê mentiras descaradas, muitas vezes, e teorias conspiratórias. Teorias doidas que não têm nenhum tipo de correspondência com os fatos, com a realidade, com aquilo que a gente sabe. Eu vou dar alguns exemplos reais aqui. Vamos falar sobre multiculturalismo, por exemplo. Você tem lá a chegada dos imigrantes na Europa, dos refugiados na Europa. Esse é o fato, esse é o fenômeno. Chegada de refugiados na Europa. Você tem uma interpretação que diz que isso é bom, o multiculturalismo é bom, porque isso aí transforma a sociedade para um mundo mais tolerante, traz novas culturas, traz uma nova gastronomia, traz uma nova interação para as pessoas, expande a interpretação das pessoas sobre o mundo. Enriquece a sociedade culturalmente, são mais pessoas para trabalhar naquela sociedade e crescer a economia. Você tem uma interpretação que o multiculturalismo é positivo para uma sociedade que traz benefícios. Depois tem uma outra interpretação que isso é negativo, que isso causa tensão social, que isso aumenta a violência, aumenta o desemprego, aumenta o uso de recursos da sociedade, aumenta o uso de hospitais, aumenta o uso de escolas. E se uma cidade ou um país não estiver preparado para isso, isso pode pôr um grande peso sobre esses serviços. Então você tem uma visão negativa daquilo ali. É uma interpretação baseada em outras evidências, em uma outra visão sobre isso. As duas visões são válidas, porque você pode apresentar informações, você pode apresentar dados que corroborem as duas interpretações. Tem gente que acha que aquilo ali é uma coisa positiva, embora também possa causar tensão em alguns serviços, e você pode ter uma visão negativa de que aquilo ali pode prejudicar a sociedade, apesar de ter os seus aspectos positivos. Então são duas interpretações contrastantes sobre o mesmo fato, que é a chegada dos imigrantes, dos refugiados, mas são válidas, para mim são igualmente válidas. Você pode defender esses dois pontos a partir desse evento. Agora, uma terceira possibilidade é a mentira. É você vir falar aqui que os países europeus eles estão em caos, caindo aos pedaços, que está fora de controle, que os imigrantes estão destruindo a França, que estão destruindo a Suécia, que estão destruindo a Alemanha, que está uma violência exacerbada, que os carros estão pegando fogo na rua. Isso é uma mentira, isso realmente não corresponde a nada. Tem protestos, tem violência que às vezes não tem a ver com os migrantes, são protestos a ver com outras coisas que não tem nada a ver com os refugiados. Em alguns momentos ocorreram alguns eventos parecidos com isso. Em 2011 ocorreu isso aí na Inglaterra, por exemplo, protestos de manifestantes que botaram fogo em carro, mas isso não é algo usual. Você não vai sair na rua aqui na Espanha e ver carro pegando fogo, gente. Você não vai na Suécia e vai ver carro pegando fogo, não vai ver gente morrendo na rua, sendo baleada, sendo assassinada, os prédios em chamas, não vai acontecer isso. Porque isso é uma mentira, isso não é um fato. Isso é algo inspirado num temor absurdo sobre os imigrantes. E a última possibilidade é você dizer que essa crise migratória, esses muitos refugiados vindo para a Europa, é uma obra orquestrada pela ONU, pelo George Soros, pelos globalistas, para destruir a civilização ocidental. Isso aí não é um fato, isso aí não é uma interpretação, isso aí é uma teoria conspiratória, isso é uma doideira, isso é uma sandice. E isso você vê muitos youtubers defendendo na internet. Então a nossa luta aqui é de olhar os fatos e apresentar interpretações válidas sobre eles. Não importa se são discordantes, não importa se essas interpretações apresentam diferentes visões sobre isso, se apresentam diferentes perspectivas sobre isso. São interpretações fundadas nos fatos. O que a gente não pode ter, e isso é uma coisa que a gente tem que combater, é a mentira e a teoria conspiratória, que expressam desfavor às pessoas. É um desserviço, é uma informação incorreta, é algo desonesto e que deve ser combatido. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esses vários aspectos que eu apresentei para vocês aqui, sobre essas questões bíblicas, sobre essas questões de fato, interpretação e mentira. O que vocês pensam sobre isso? Eu quero agradecer novamente esses youtubers que estão acompanhando o canal e dando sua força, e também o pessoal do Apoia-se. Então, se você não apoia ainda, vá lá e confira. Um grande abraço para todo mundo, dê seu joinha, assine o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!